Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui com a gente no Avalie e Realize. Meu nome é Andréa de Cássia, faço parte da equipe do Avalie e Realize, projeto da psicóloga Juliana Mene, e hoje nós estamos aqui com mais um convidado da área de psicologia, psicólogo Wellington Arruda. Tudo bem, Wellington? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se apresenta para a gente, fala para nós um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua trajetória profissional, resumidamente. Ok. Primeiramente, né, agradecer também pelo convite, né, de poder falar um pouquinho, né, da minha profissão, do que eu faço. Então, eu sou psicólogo de formação e sou especializado em neuropsicologia e trabalho especificamente, né, com avaliação neuropsicológica. Embora a neuropsicologia ela tenha algumas outras áreas de atuação, mas eu trabalho especificamente com a avaliação, Ok. né, a avaliação neuropsicológica. E da onde você está falando, Wellington? De qual lugar do Brasil, né? Porque sendo algo que vai ficar na rede, né? Pode ser pessoas de todos os lugares, de todos os países, cidades. Da onde você está falando, onde você mora, em que lugar você se formou? Então, eu me formei, né, no Instituto IPAF, em São Paulo, que é um instituto que tinha uma afiliação e como sede em Portugal. Ok. Esse instituto ele trabalhava inicialmente com neuropsicologia sócio-histórica Sim. e foi a base para que eu me especializasse e também atuasse na neuropsicologia cognitiva. Eu sou Ah, de Duque de Caxias, eu moro em Duque de Caxias e atuo realizando avaliação em Duque de Caxias. fica no estado do Rio de Janeiro, né? Exato, fica no Rio de Janeiro. Ok, então. Wellington, poucas pessoas sabem que a psicologia possui uma gama enorme, né, de possibilidades de atuação. A pessoa, quando ela entra na faculdade de psicologia, imagino que ela não faz ideia, né, da gama de possibilidades. A maioria conhece mais como a área clínica. Então, assim, você já começou a falar, explica um pouquinho para a gente o que faz um neuropsicólogo. Você já disse que a sua área é especificamente a avaliação neuropsicológica. Então, fala um pouquinho mais do que seja a avaliação neuropsicológica e fala também para a gente outras possibilidades, se é que existem, de atuação do neuropsicólogo. Sim, sim. Eu vou começar falando sobre algumas áreas de atuação da neuropsicologia. E como neuropsicólogo, esse profissional ele pode atuar, né, como é, alguém que estimula as funções cognitivas, né, que é Uhum. a pessoa que trabalha com reabilitação, estimulação das funções cognitivas como atenção, memória, linguagem, praxias e outros. E dentro É, dessa área, desculpa te interromper, só para a gente trazer um pouco mais de esclarecimento para quem vai estar nos assistindo, para quem vai nos assistir. Essas funções cognitivas, no caso, a gente vai estimular ou reabilitar, né, como você falou. É, existe um público específico ou alguns públicos específicos que buscam esse tipo de serviço? sim, sim, tem bastante demanda, né? Após a avaliação neuropsicológica, o relatório, o laudo que é gerado, ele geralmente descreve algumas funções que possam estar defasadas, com sugestivo de déficits ou com alguma habilidade, no caso de crianças, alguma habilidade que ainda não foi alcançada, não foi ainda desenvolvida. Então, nesse caso, é sugerida uma estimulação cognitiva para que essa criança ela possa desenvolver essa habilidade ainda, né, não alcançada. E no caso, por exemplo, de adultos e idosos, principalmente, a gente sabe que com o passar dos anos, já na fase idosa,
é muito comum que as pessoas vão perdendo funções, vão diminuindo sua capacidade, né, de atuar no meio funcional, e aí ela começa a ter também perdas cognitivas. Independente da pessoa ter algum transtorno neurocognitivo, geralmente a pessoa vai tendo um declínio cognitivo que é comum à idade. Mas também tem as pessoas que têm algum acometimento neurológico, como doenças da demência, que a pessoa ela vai tendo uma perda mais acentuada. Uhum. Essas pessoas, dependendo do caso, elas é recomendado uma estimulação, uma reabilitação, né, tanto cognitiva como funcional, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né, ainda que na fase idosa. Tá? Sim, sim. Então é bem abrangente, né, Wellington, a atuação do neuropsicólogo e de suma importância, né, para esse tempo. Então, Sim. assim que você decidiu ingressar na faculdade de psicologia, você já tinha pretensão de trabalhar com a neuropsicologia ou essa intenção, esse desejo surgiu depois? E o que que te motivou a investir nessa área específica? Pois é, na faculdade, é, assim, como acontece geralmente nas faculdades, chega um período de estágio clínico, Sim. né? E aí é organizado pela própria instituição as inscrições, né, para as áreas que são oferecidas, né, as Isso. abordagens que são oferecidas. Geralmente a psicanálise, gestalt, terapia cognitiva comportamental. E estava iniciando, no tempo que eu estava fazendo a faculdade, estava iniciando o estágio em neuropsicologia. Eu não tinha ideia do que era. Só que aí eu atrasei bastante, né, a minha inscrição. Então a maioria dos alunos correram para psicanálise, para terapia cognitiva, para gestalt. E quando eu fui procurar me inscrever, não tinha mais vaga, né, Aham. para essas abordagens. E não tinha ninguém inscrito na neuropsicologia. Olha Eu isso. fui o primeiro a me inscrever, mas eu não sabia, eu caí de paraquedas lá, né? Não tinha muita opção para estágio. E aí eu comecei a fazer. Logo depois de mim veio algumas outras pessoas atrasadas também para fazer a inscrição. E lá nós fomos, né, logo no início, a supervisora e professora, Uhum. ela já esclareceu de cara o que era neuropsicologia. E aí algumas pessoas ficaram meio desapontadas porque não se tratava de uma abordagem psicoterápica, Aham. né? Se tratava de uma outra abordagem, na verdade é de uma disciplina multidisciplinar, né? Que exigia uma dedicação, né? Tanto na parte teórica, mas também na parte de estudo e preparação na atuação dos testes. E aí eu fui começando a me interessar, fui gostando, né? Comecei a atuar e eu terminei, concluí o meu estágio bem satisfatório, né? E a partir dali eu resolvi procurar, né? Me preparar uma pós-graduação na área. Foi quando eu me especializei e até hoje eu estou na área, atuando. Que bom. Que coisa, né, não foi nada planejado, nada e quando você foi buscar a formação em psicologia, você foi com pretensões de atuar também na clínica ou em outra área? Das mais clássicas, das mais conhecidas, né, você acabou entrando pela área da neuro, mas a sua busca inicialmente pela graduação em psicologia foi visando a clínica? Então, ainda era uma ideia assim muito vaga, né? Eu estava muito mais focado em me formar do que na própria atuação posteriormente. Uhum. E aí eu fui descobrindo isso, né, ao longo da formação, principalmente para o final da formação. Quando eu Sim. busquei a clínica, é, eu sabia um pouco do que eu queria. Mas quando eu ingressei na neuropsicologia, é que eu fui me descobrindo. É que eu fui entendendo que eu tinha uma certa aptidão para trabalhar com essa área.
né, que é uma área que também despende muito de, por incrível que pareça, né, um pouco da exata, né, que é a parte Aham, psicométrica. Não se resume a isso, né, mas tem uma parte psicométrica que é uma coisa que eu gosto, né. entendi, entendi. Inclusive, eu queria salientar que, dentre outras áreas de atuação, existe a parte de pesquisa, né? O Uhum. neuropsicólogo ele pode trabalhar também com pesquisa. E essa parte psicométrica é muito importante, porque, por exemplo, os testes que nós utilizamos hoje, eles são produtos de pesquisa e de dados psicométricos que vão fornecer para a gente as normas pela qual a gente vai comparar o nosso paciente, né? Ok, entendi. Então, fica aí de dica para você que está nos assistindo, que gosta da área de exatas e também gosta da área de humanas, né? Às vezes a gente coloca uma coisa muito, ou esse ou aquele, e na É, verdade tem a opção aí da neuropsicologia dentro da área de humanas, da psicologia, mas para você que também gosta de atuar com exatas. exato. Bem, então, você já deu um panorama aí da tua formação. Fala um pouquinho melhor dos cursos que você buscou dentro dessa área específica de neuropsicologia. Você já falou que você estudou num instituto em São Paulo, que a abordagem inicialmente era sócio-histórica, né? E Uhum, teve mais isso. alguma formação, você também falou da área cognitiva. Então, como é que você foi trabalhando essa formação, essa especialização? Pois é, eu queria deixar registrado também, né? Apesar de ser uma área que eu gosto, não é uma área fácil, né? É, porque é uma área que exige constante atualização, né? É Sim. claro que eu não quero aqui dizer que essa é uma área exclusiva, aonde só essa você está se atualizando, porque em tudo você precisa estar se atualizando. Até na psicologia clínica você precisa estar se atualizando. Mas para você ter uma ideia, a gente tem é porque assim a neuropsicologia, né, como tendo uma interface também com a neurociência, a gente pode entender isso muito bem, porque a neurociência ela está o tempo todo trazendo algumas novidades para a gente, né? Sim, Porque sim. nós tínhamos uma ideia sobre o cérebro, nós tínhamos alguns conceitos formados sobre o cérebro, e esses conceitos eles vão sendo a todo momento refeitos, né? Desconstruídos e reconstruídos, porque novas pesquisas vão surgindo falando e muito correlacionando a questão do cérebro com as emoções, né, com as funções Uhum. cognitivas, com a funcionalidade, a questão dos transtornos. Então, isso vai diretamente influenciando a nossa maneira de atuação na avaliação, né? E por conta disso, a gente precisa estar realmente se atualizando. Vão saindo muito artigos, vão saindo muitas informações, né? E, inclusive os testes, né? Que vão surgindo novos testes. A gente precisa conhecer, né? As propriedades desse teste, como realizá-lo, como interpretá-lo. E aí tudo isso vai necessariamente nos implicando a uma constante atualização e estudo. É uma área que a gente precisa estar, é como se fosse uma área de pesquisa o tempo todo, mesmo você Sim, atuando, sim. né, na avaliação neuropsicológica. E aí, eu, além disso, eu fui precisando fazer outros cursos, que são os cursos, né, de formação, cursos de extensão, que são cursos que vão aos poucos agregando, né, algumas, algumas informações mais específicas à área, né? Por exemplo, é, existe cursos que falam especificamente sobre o TEA, né? Aham. Sobre a avaliação infantil, outros vão especificando mais sobre o TDAH, outros vai Isso. especificando sobre o TOD e outros transtornos, e assim a gente vai também agregando, né, a nossa formação. Então é o tempo todo a gente está buscando, pesquisando, comprando literatura também nova. Então, para quem vai ingressar nessa área, acho que
precisa também estar atento a isso, né? Se a pessoa gosta de estar se atualizando, buscando novidades, buscando conhecimentos o tempo todo. Sim. Vamos só trazer um esclarecimento para o pessoal que está nos assistindo, né? De repente pode ser um jovem, um adolescente. TEA é transtorno do espectro autista, né? Tem Isso, sido muito difundido, muito falado, tem surgido muitas demandas nessa área, tanto na área da educação quanto da saúde. sim. Outro que você falou foi TDAH, né? TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o Né? TOD E o seria? TOD é o transtorno opositor desafiante. Né? Geralmente aquelas crianças que são muito opositoras às ordens, não atendem comandos, são crianças que têm um humor, né, raivoso na maior parte do tempo e têm dificuldade para atender os comandos, as ordens, e se opõem às figuras de autoridade, etc. Né? Sim, São sim. os transtornos conhecidos como transtornos do neurodesenvolvimento. Ok, então. Então, a turma que optar por neuropsicologia aí, gente, atualização constante. Como você falou, de repente a área de pesquisa, para quem gosta, né, de estar ali debruçado sobre os livros, parece ser uma área que está requerendo também, né, Sim, profissionais para estar atualizando os instrumentos de testagem, né, Wellington? isso. Andréia, e inclusive nessa área, para quem, né, tiver interesse em agregar, entrar nessa área de pesquisa, Sim, vale também ressaltar que isso aí já são para profissionais que vão para os mestrados e doutorados, sim, tá? Essas áreas, elas necessariamente, elas são, elas envolvem esses profissionais que estudam um pouco muito. mais, tá? Agora, quem se restringir apenas à avaliação neuropsicológica, eu penso que, no mínimo, uma especialização e constante atualização, tá? Ok. É, então, assim, passando para a próxima pergunta, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso, mas nas próximas a gente se vê a necessidade, a gente pode voltar. Claro. Que demandas mais costumam chegar para você no seu atendimento e que perfis de pessoas têm precisado mais desses serviços? Que tipo de pessoas, que tipo de demandas têm chegado mais para você lá no seu consultório? A demanda infantil é uma demanda muito grande, né? Então, assim, existe muitos casos de crianças que vêm, né, inicialmente com as queixas que vão ficar mais acentuadas na escola, né? Então, a partir daquelas queixas, os pais eles vão procurar ajuda especializada, né? E geralmente questões de dificuldade de aprendizagem, crianças com problemas de comportamento, né? E esses problemas de comportamento muitas das vezes estão associados a quadros de TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, mas também de uma agitação motora, de uma desatenção acentuada, que pode estar muito relacionado ao quadro de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também alguns outros casos onde a criança, né, ela tem um quadro mais sindrômico, tem vários sintomas misturados, né? E aí as pessoas que não são da área da avaliação, não são profissionais, né? Tendem a insinuar que pode ser algo, pode ser uma coisa ou pode ser outra. E aí a avaliação ela se faz muito necessária para tentar é, trazer, né, um diferencial, um diagnóstico diferencial e dizer o que a criança pode apresentar, né? Então, as demandas maiores são essas: dificuldades e transtornos de aprendizagem, crianças com suspeita do TEA, crianças com suspeita de TDAH, de deficiência intelectual, que não estão aprendendo, que não estão desenvolvendo, né? Essas são as maiores demandas.
Uma outra demanda que tem surgido muito é a investigação de autismo e TDAH para adultos. É uma demanda que Hum, tem aparecido bastante, né? Ou sim. seja, são adultos que na infância não tiveram, por algum motivo, a oportunidade de ser avaliados e agora na vida adulta estão tendo dificuldades, estão encontrando problemas, né? Seja profissional, seja acadêmico, seja relacional. E Uhum. aí essas pessoas estão procurando avaliação. Muito também por indicação médica. Os médicos eles recebem esses pacientes com essas queixas e a partir disso aí eles encaminham para uma avaliação porque é um momento que vai apurar essas dificuldades com um pouco mais de propriedade dentro de uma avaliação. Sim, sim, interessante, né? Porque às vezes a pessoa conviveu a vida inteira com alguma sintomatologia, alguma situação, né? E foi vivendo a vida. E nesse Uhum. momento ela procura ajuda, né? Sim, muito comum isso acontecer. Sim, interessante, Wellington. Então, você falou que a formação do neuropsicólogo ela precisa ser constante, certo? Você Certo. nomearia para a gente, assim, mais especificamente, que outros cursos a pessoa pode fazer, ou deve aquilo que deve ser constante, assim, em termos de nomeação mesmo, de que tipo de curso, ou se hoje, principalmente depois da pandemia de Covid-19, né, nós estamos falando em agosto de 2023, a educação à distância aumentou assustadoramente, né? Então a gente encontra todo tipo de oferta na rede, né, para uma formação, seja continuada, seja não continuada. Então a oferta aumentou muito. Então, como uma pessoa interessada nessa área, que tipo de cursos ela deve procurar, assim, especificamente para essa área de neuropsicologia? Ela faz a especialização, mas como você nos disse que a formação ela deve ser continuada, a pessoa deve buscar constantemente, então, que tipo de cursos ela deve estar sempre buscando? É atualização nos testes? Que tipo de formação? Sim, é muito pertinente, né, a sua pergunta, porque assim, a própria especialização, a própria pós-graduação, né, uma boa pós-graduação, ela já vai apontando para a pessoa o que, que ela pode, que portas ela pode entrar, né, para ela melhorar a sua capacidade de profissional dentro da área, Sim. né? Então, por exemplo, dentro da própria especialização vai ser estudado algumas outras disciplinas que vão cooperar para essa avaliação, né? Por exemplo, então vai ser estudado a linguagem. E aí a gente sabe que a linguagem, nós temos um profissional que ele é especializado nessa área, que é o fonoaudiólogo, né? Então você não faz uma formação para ser fonoaudiólogo, né? Você não sai dali especialista em fonoaudiologia, mas você sai sabendo, né, as partes básicas, os aspectos da linguagem, né, do que se você deve se avaliar, o que você deve se atentar, para que você, quando receber um paciente com essa demanda de linguagem, né, seja criança, seja adulto, até idoso, você saiba o que avaliar e o que direcionar, né? Porque de repente você vai precisar encaminhar para um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação mais detalhada. E Isso. assim vai com todas as áreas psicomotora, né? Você saber observar, avaliar a capacidade motora da pessoa, a ampla e a fina. E a partir disso, dentro da própria formação, você já vai sendo capacitado, em alguma medida, nessas outras disciplinas. Então, assim, dependendo da área de atuação, dentro da própria avaliação, você pode também buscar alguns cursos que complementem isso, né? Porque, por exemplo, a gente vai encontrar pessoas que fazem a avaliação neuropsicológica só infantil. A Aham. pessoa não quer atender o público adulto. Então, Sim. ela vai fazer cursos, né, só dentro da avaliação infantil. Ah, eu quero trabalhar só com idosos, então vai fazer aquela neurogeriatria, né? Uhum. E vai ser cursos voltados, né, para avaliação de idosos.
Então, você vai comprar literaturas, você vai ler artigos e você vai procurar os cursos, né, que falam especificamente sobre esse assunto, né? Então, o primeiro depende muito da atuação que você vai escolher, né, fazer, mas independente disso, né, é importante que a pessoa ela também agregue a questão da redação, né? Porque Isso, você vai trabalhar muito com a edição de laudos e relatórios. Então, é muito importante que você saiba organizar um relatório, que você consiga e saiba transmitir uma informação por escrito, né? Porque a gente isso. sabe que às vezes a pessoa tem muita facilidade para falar, mas quando vai botar no papel tem dificuldade. Ou ao contrário, né? Então é muito importante que a pessoa também, se ela quer atuar nessa área e ela sente uma dificuldade para redigir um relatório, organizar uma planilha, um gráfico, que ela até procure, né, fazer um cursinho de como você fazer uma boa formatação de de alguns dados, uma planilha, porque tudo isso vai complementar também a forma dele apresentar-se como profissional, né? É muito legal quando você recebe um elogio de um médico, de uma escola, ou até de um colega de profissão. Nossa, seu laudo está bem organizado, conseguiu transmitir a informação de forma bem clara. Então é muito bom você ouvir. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que treinar bastante, requer muito a questão da supervisão. Então é importante que você prepare nesses detalhes, né? Às vezes até fora da própria formação. Eu não entendo nada de Excel ou de Word. Eu vou fazer um cursinho para eu melhorar minha capacidade de preparar, né, um laudo, uma planilha, um dado clínico. Então, tudo isso vai agregar. Com certeza, Wellington, essa dica sua está sendo preciosa, porque às vezes a gente fica preocupado com a parte técnica apenas, né? Mas fica de dica aí para os jovens, para os adolescentes que estão nos assistindo, ou mesmo você profissional que quer transicionar de carreira, às vezes, ainda não sei, ainda não escolhi especificamente, estou aqui procurando alguma dica, mas vai investindo em você como pessoa, faz um cursinho de redação, faz um curso Exato. desse que o Wellington falou, né, de Excel, porque isso vai melhorar a apresentação do teu trabalho, seja Sim, qual área for, né, que a gente está falando da neuropsicologia, que é uma área que, pelo que você falou, o profissional precisa escrever muito e muito bem, porque lida com profissionais da área médica, da área da educação. Então, vai investindo em você. André, ainda não escolhi. Ok, mas enquanto você escolhe, faz um cursinho de redação, lê bastante e investe em você. E nós estamos aqui para exato. te ajudar. É muito Bem, importante isso. sim, de suma importância para qualquer área, né, Wellington? É, Qualquer área. Então, vamos lá. Agora, falando do campo de atuação, vamos pensar aqui nos setores público e também privado. Você falou que a neuropsicologia é uma disciplina multidisciplinar. uhum, Pelo que você trouxe para a gente, né, a sua experiência profissional, ela está mais voltada para o setor público, é mais no particular, não é? Você atende em um consultório particular, não é isso? E atende isso. em outros lugares, público, privado. É. Atualmente, eu só trabalho no público privado, né? Eu não procurei entrar, né, para o atendimento público. É possível, eu não conheço muito bem, mas eu sei como funciona basicamente, né? O público, para você trabalhar no segmento público, existem os concursos que vão aparecendo, né? Dando oportunidade para você se inscrever, fazer aquele processo seletivo e você atuar para o município, para o estado, né? Como neuropsicólogo. Mas também tem a questão de você do segmento privado, aonde você pode atuar como eu atuo, num consultório particular, né? É um espaço que eu tenho, em que eu faço toda a minha propaganda, né? E a partir disso aí, surgindo as demandas, eles fazem contato, a gente negocia, né, como é
realizada a avaliação, a gente inicia, eu entrego o que o cliente, né, solicitou, que é os resultados, né? E aí o cliente segue o seu caminho, né? Eu também atuo na área, também dentro do segmento privado, prestando serviço para clínicas, né? Uhum. Clínicas particulares. Assim como cada clínica ela tem as suas especialidades, né? Como as especialidades médicas, tem lá a fonoaudiologia, tem a fisioterapia, tem o psicólogo, e então eu ofereço como neuropsicólogo, oferecendo avaliação neuropsicológica, né? Então eu presto esse serviço para a clínica. Sim. E a clínica, ela me recompensa, né, da mesma forma como a gente é acordado, né? E aí, existem outros segmentos, né? Mas esses segmentos por opção minha, eu não procurei entrar, Aham. né? Como eu te falei, a área de pesquisa, né? Porque a área de pesquisa ela tem tanto no particular quanto no segmento público. Mas para isso requer que a pessoa se especialize mais ainda no mestrado, no doutorado, e a Sim. pessoa estude bastante, né? Então você tem lá os centros, né, onde se fazem as pesquisas, onde tem os grupos de estudo, de e também de reedição de dados que vão gerar, né, as literaturas, vão gerar os testes, vão gerar os artigos, né? Sim, sim. E que vai também cooperar. Tá? Ok. É, Wellington, vamos lá. E pensando em mercado de trabalho, a gente falou aí setores público e privado, né? Com proeminência para o privado, mas, no geral, como que você avalia o mercado de trabalho para esse profissional na atualidade? Sim, eu vou falar assim dentro do que eu atuo, né, que é a avaliação, Isso. é uma demanda em crescimento, né? É uma demanda em crescimento. Tem muitas pessoas, muitos profissionais que estão se formando nessa área, inclusive por causa desse crescimento. Uhum. Então, assim, hoje eu posso te dizer que existe muita demanda, né? E já existe um número razoável de profissionais para atender essa demanda. E também existe, né, a questão de que devido a, a informação, né, ela está mais acessível às pessoas, né? Você consegue hoje, através da rede social, através do YouTube, através de outras formas de informação, você consegue ter uma informação sobre uma certa dificuldade, sobre um possível transtorno, sobre a descrição até de uma sintomatologia, e as pessoas começam a ver isso como um problema quando elas veem um parente, um filho, alguém que tem algo parecido. Então, ela, olha, eu sei então o que fazer, né? Eu vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, um neuropsicólogo para investigar isso. Antigamente você não tinha muito essa informação, então as pessoas não procuravam, né, É realizar verdade. avaliações. Elas encaravam como, ele é assim, tem esse defeito mesmo e vai levando a vida. Então, assim, as pessoas hoje têm mais informações, então elas estão procurando avaliar mais. E está sendo muito comum, né? Essas pessoas elas ter essa informação, elas terem as queixas, né? Principalmente depois de uma pandemia, aonde mudou-se, né, bastante coisa, inclusive essa nossa área da psicologia, que até então ela tinha pouquíssimo mercado online, ela depois da pandemia ela cresceu muito e hoje se tornou algo comum, né? É verdade. Inclusive, dentro da própria avaliação neuropsicológica e da neuropsicologia, existe essa tendência a informatizar também, né? Então, assim, existe uma demanda grande.
né? Ela está em crescimento, porque as pessoas estão mais informadas e as pessoas estão procurando muito mais investigar, né? Se existe ou não algum problema, né, com a pessoa e o porquê dessa pessoa ela está apresentando esse quadro sindrômico, né? Então, por isso, está aparecendo muito. Como qualquer outra profissão, a tendência, isso não significa que vai acontecer, mas a tendência é que chegue um momento em que possa, né, ficar bem um pouco saturado. Mas é aquilo, você como um profissional, né, um bom profissional, você sempre vai ter demanda para trabalhar. Ok. Dicas valiosíssimas, Wellington. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão do mercado de trabalho, aproveitando a questão da pandemia de Covid-19, que você falou que transformou muitas áreas de trabalho, inclusive a da psicologia, porque Sim, as pessoas tendo que ficar dentro de casa, abrir mão de vida social, tudo isso mexeu com a humanidade. é. Então, é, como é que você vê? Você tem falado da área de avaliação, que é a área que você mais atua, mas olhando um pouquinho também para a área da reabilitação, como que você vê o mercado nessa área também? Compartilhe um pouquinho com a gente sobre essa demanda. Pois é interessante até falar nisso, porque é uma coisa assim totalmente nova, né? Até para os próprios pesquisadores, e hoje, inclusive, já tem literatura falando sobre isso, né? É, Inicialmente, pouquíssimo sabia sobre os efeitos da Covid, né? Achavam inicialmente que era uma questão do sistema respiratório apenas, né? Mas conforme foi evoluindo, né, a pandemia, começou-se a estudar, né, os efeitos da Covid, chegaram à conclusão que tem efeitos neurológicos também, né? Então, a Covid ela tem uma certa influência negativa nas funções cognitivas, né? Então, Uhum, começaram a surgir muitas queixas de pessoas que tiveram Covid, que ficaram mais desatentas, que tiveram problemas de memória e alguns outros problemas funcionais, né? Então, assim, o pós-pandemia, pode-se dizer que isso é uma nova demanda, né? sim. É uma nova demanda porque essas pessoas elas estão com dificuldades, né, cognitivas pós-Covid, e essas pessoas podem também serem beneficiadas com a estimulação cognitiva e a reabilitação neuropsicológica, né? Uhum. Porque nesse tipo de atuação as funções cognitivas elas vão ser estimuladas. E a partir disso aí, elas podem ter algum ganho funcional, né? Porque Aham. a reabilitação cognitiva, ela não, reabilitação neuropsicológica, ela não se limita apenas à estimulação cognitiva. Ela também atua na questão funcional e emocional também da pessoa. Olha que interessante. Então, existe essa diferença, né? A reabilitação cognitiva e a reabilitação neuropsicológica. Exatamente. A reabilitação neuropsicológica ela é algo mais amplo. Ela envolve questões funcionais do dia a dia da pessoa, tornar ela mais funcional, tornar ela novamente apta a função que ela exercia antes do acometimento, né? E é claro, ou pelo menos chegar o mais próximo possível, porque existem casos
né, que a pessoa ela vai perder uma função cognitiva e não vai ser possível mais voltar ao estado que era. Então, existe todo um processo de tornar essa pessoa, né, o mais próximo possível do que ela era, né? Sim. E a reabilitação ela tem um papel importante nisso aí, claro, junto com uma equipe multidisciplinar, com certeza. E o interessante também é que existe um outro aspecto pós-Covid, pós-pandemia, acho que principalmente o pós-isolamento social, Sim. que afetou bastante as pessoas, que é a questão da questões emocionais, né? O quanto que isso influenciou na descompensação emocional da pessoa. Ou seja, pessoas que já tinham alguma predisposição, né, para alguma crise de ansiedade, para alguma questão, né, relacionada ao humor, e aí, Aham. dentro do período de isolamento social, pandemia, isso pode ter não só agravado, mas como iniciado esse processo de doença. Né? Então, é importante, né, como se faz na neuropsicologia a correlação entre o funcionamento afetivo e emocional também com questões neurológicas. Uhum. Então, o neuropsicólogo ele pode, em alguma medida, colaborar, né, com essa equipe que vai trabalhar com essa pessoa, ou com algum profissional individual, como um psicólogo, né? Ele pode colaborar no sentido de verificar o funcionamento afetivo, mas como que está interagindo também com o cognitivo, né? Isso. Porque se uma Uhum. pessoa ela está com problemas é, emocionais, como uma depressão desencadeada, né? Por exemplo, dentro do período da pandemia. Então, é interessante, não só para a pandemia, pós-pandemia, mas para qualquer outro caso, investigar em até que ponto esse transtorno de humor ele está influenciando em processos cognitivos como a memória e a atenção. E aí, acho que é importante se atentar para isso, porque, por exemplo, a pessoa pode apresentar uma queixa de problemas de atenção e memória, e aí, poxa, então a COVID ela afetou a questão cognitiva da pessoa. E aí, uma avaliação ela pode ajudar a diferenciar, né, um problema de atenção e memória relacionado a um transtorno de humor ou, de fato, a um déficit cognitivo. Né? Uhum. Então, você teve o quê? Você teve afetou a sua questão cognitiva, a sua parte neurobiológica, ou os os processos cognitivos como atenção e memória, elas estão sendo afetadas por um transtorno de humor, como depressão profunda, por exemplo, ou uma depressão moderada, né? Que Sim, pode sim. afetando a capacidade de planejamento, afetando a atenção, afetando, por exemplo, a informações de curto prazo, né? A memória episódica. Sim. Então, isso pode estar relacionado. Então, a avaliação ela pode ajudar nesse sentido, né? De tentar distinguir entre um déficit cognitivo, uma perda, né, cognitiva, ou isso está apenas relacionado a uma questão, né, emocional. Perfeito, Elton. Acho que isso que você está falando é de suma importância, porque pensando num quadro pandêmico, teve a questão do isolamento social, as próprias infecções e as questões de luto também. Às vezes a pessoa, né, atravessou um luto ou vários lutos e isso levou ela a uma situação emocional muito rebaixada a ponto de prejudicar funções cognitivas, né? E o neuropsicólogo, ele atendendo essa pessoa, ele vai poder ajudar a esclarecer melhor esse quadro, não é isso? Sim, sim, vai ajudar sim, né? De repente ele não pode chegar sozinho a uma conclusão, mas pelo Sim. menos ele apresenta aí alguns dados que podem ser muito importantes, né, para a equipe multidisciplinar que está avaliando essa pessoa. Né? É comum, por exemplo, pessoas do pós-Covid, inclusive eu tenho pacientes que
mesmo após o fim da pandemia, ainda tem uma preocupação excessiva com respeito ao adoecer, né? Um medo, né? Um medo que já não é mais um medo tão, digamos assim, um medo considerado dentro da normalidade, é uma coisa que está para além disso, e esse medo ele acaba afetando muito a vida social dessa pessoa, né? Uhum. Então, assim, o pós-Covid, o pós-pandemia, ele deixa muitas sequelas nas pessoas, demandas que surgiram, e ainda, como eu falei, né, é uma coisa nova, Sim, sim. porque ainda se faz pesquisa a respeito das influências, né, tanto a influência neurobiológica, que é os efeitos do vírus e suas repercussões no cérebro, né, mas também a questão do isolamento social e de tudo que muito dessa geração nunca viveu, nunca presenciou, né? A gente fala de uma pandemia também há muitos anos atrás, que foi a pandemia, se eu não me engano, foi da gripe, né? Mas essa geração que está aqui hoje não vivenciou isso. Então é uma coisa nova, uma experiência negativa nova, né? Então, Verdade. lidar com isso, nem todo mundo conseguiu lidar com isso de uma maneira boa. Então, isso repercutiu bastante. Então, a avaliação, né, a neuropsicologia em si, o processo de reabilitação, do que fazer, né, com essa pessoa, ela pode contribuir muito, né, para ajudar a pessoa a ela voltar, né, minimamente a ter uma vida funcional. A gente pode dizer assim. Ok, Wellington, perfeito. Obrigada por esses esclarecimentos. Considerando toda essa amplitude de atuação do neuropsicólogo, que habilidades você considera imprescindíveis, especificamente para alguém que queira atuar aí como neuropsicólogo? Então, partindo do princípio que o neuropsicólogo ele é psicólogo de formação, Uhum, né? E esse psicólogo ele precisa ter, né, independente da neuropsicologia, independente da área de especialidade dele, é a capacidade de escuta, né? sim. Saber ouvir, saber escutar, né? Se esse neuropsicólogo, como o psicólogo em si, ele não souber ouvir, né, fica bem difícil, né, ter uma, uma boa avaliação, né, um bom atendimento, né, em todos os sentidos da neuropsicologia a essa pessoa. É saber ouvir o paciente, é saber ouvir os correlatos, é saber ao mesmo tempo correlacionar é, as demandas que eles trazem com os afetos que eles também trazem juntos, né? Uhum, Então, ouvir é muito importante. Agora, em relação à parte técnica, é muito importante, porque assim, eu penso que o neuropsicólogo ele deve conhecer minimamente de tudo um pouco, né? sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem psicólogos que não gostam de trabalhar com avaliação, com testes, por exemplo. Né? Tem psicólogos que não gostam de testes, ele prefere apenas a boa e única psicoterapia. Aham, A avaliação dele é mais simples, é uma coisa, né? Está muito mais focado no tratamento do que no diagnóstico. Isso é aham, perfeitamente entendido, né? Agora, se esse psicólogo ele quer atuar, né, na área, é importante saber, por exemplo, que ele tem que estudar o DSM. O DSM, que é um manual, né, utilizado pelos médicos, é um manual que é internacionalmente conhecido, é da Associação de Psiquiatria Americana. aham. Então, você tem que pegar aquele livrinho, né, que não é um livrinho fino, é um livrinho com muitas páginas,
e Oh, imagino. tem que conhecer minimamente os critérios diagnósticos para começar, né? Então você tem que estudar as funções cognitivas, você tem que estudar o desenvolvimento do ser humano, né? Saber os marcos do desenvolvimento. Você tem que estar com minimamente isso aí na ponta da língua, ou diria, na ponta do cérebro, né? Uhum. Bem aqui na sua memória de stand-by, afiadinho, para quando você receber esse paciente e ele começar a apresentar as queixas, você já começar a criar algumas hipóteses correlacionando com critérios que você conhece, né? Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante que essa pessoa que queira trabalhar com neuropsicologia, que ela saiba de tudo um pouco. Que ela Uhum. saiba um pouco dos critérios, que é da área médica, que ela saiba da, das outras áreas de atuação, né? Psicomotora, da linguagem, né? É, e também ele saiba coisas que vão agregar, como eu falei anteriormente, né? A questão da informática, que a tendência é tudo informatizar, inclusive hoje em dia a gente tem já tem um número bom de testes que são informatizados, Sim. né? Tanto na aplicação quanto na correção, e a tendência é que os testes cada vez fiquem mais informatizados e você tenha que trabalhar com essa informática. Então é Uhum. importante que a pessoa saiba dominar minimamente essas ferramentas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Sim, né? sim, com certeza. Muito bem respondida, obrigada. E falando um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, né? Você pontuaria para a gente assim pontos positivos e negativos? O que que você Sim. teria para pontuar para a gente assim, pontos positivos e negativos da atuação dessa área para você? Assim, os pontos positivos é que é claro, eu entendo que outros colegas da área, eles vão poder enumerar outras, né? Mas eu vou falar pessoalmente, né, do que eu Uhum, acho. Pontos positivos em termos profissionais é que você consegue ter uma visão mais ampla, né, daquele paciente. Né? Então, quando eu atuo também com a psicoterapia, então eu recebo pacientes que vêm com demanda da psicoterapia. sim. Então, assim, às vezes o paciente começa a fazer algumas queixas e eu consigo, assim, inicialmente criar algumas hipóteses e fazer alguma separação entre aquilo que pode ser cognitivo, né, cognitivo no sentido de função cognitiva com uma possível alteração, ou Sim, uma questão puramente emocional e afetiva. E como que isso pode estar uma afetando a outra, né? sim, sim. E se alguém chega com algum outro tipo de queixa, né? Como acontece, isso, assim, devido à experiência que eu tenho tido e necessariamente as áreas que eu tenho estudado Uhum, para me tornar um neuropsicólogo, eu consigo ter uma percepção um pouco mais ampla do que possa ser, né? Até chegar ao ponto de falar, isso aqui não é demanda para avaliação, isso aqui é uma demanda talvez nem para psicoterapia, é uma questão médica. Você precisa de um médico para resolver uma questão física que está te afetando, né? Então, assim, acaba que a gente consegue ter uma visão mais acurada, né, sim. da coisa. É, uma outra coisa também é que, em termos de mercado de trabalho hoje, o neuropsicólogo está sendo muito solicitado, muito, né? É, tanto pelos planos de saúde como pelas clínicas. Essencialmente, o neuropsicólogo se faz necessário. E aí, quando você tem uma especialização, uma formação bem feita, né,
você acaba sendo, de uma certa forma, privilegiado em detrimento ao neuropsicólogo que, de repente, não vou dizer neuropsicólogo, mas um profissional que não fez a especialização, mas que fez uma formação básica. Sim. Né? Claro, ainda está em formação, ainda está se preparando, ainda não teve uma oportunidade de se especializar, né? Então, assim, acaba que tem uma certa limitação, né? Aí é claro que tem as suas exceções, mas no geral você tem essas possibilidades, né? Você tem uma visão mais ampla da coisa, né? Do tipo de demanda que vem, o que você fazer com ela, a direção que você toma com ela, Sim. e em relação ao mercado de trabalho, como eu falei, está sendo muito procurado o neuropsicólogo. Acho que o neuropsicólogo hoje, formado, ele tem trabalho para fazer. Tem bastante trabalho. Entendi. Tem algum ponto negativo que você elencaria? Sim, então, negativo o que ocorre, tá? Eu poderia dizer da seguinte questão, né? Você se prepara bastante, né, para oferecer um serviço de qualidade. Isso. Eu não quero tomar isso como um tom de crítica, mas é importante salientar que quando uma pessoa vai procurar o serviço de avaliação, nem sempre ela tem condições, né? E a gente entende isso, né? Uhum. Nem sempre ela tem a capacidade ou a questão de condições mesmo de arcar com o custo financeiro. E muitas das vezes eu percebi isso já na clínica, essa pessoa que procura avaliação, ela não entende a importância de uma avaliação bem feita. Então, às vezes, alguém, um profissional, um colega de profissão que está oferecendo uma avaliação, ele pode estar oferecendo uma avaliação a partir de uma formação muito básica e sem ainda muito preparo. Hum. Então, às vezes, acaba oferecendo um valor muito baixo, né? E o que ocorre? Esse paciente que está procurando a avaliação, ele acaba que não vai, né, fazer essa distinção. Ele quer, às vezes, preço e, às vezes, a facilidade de alguém que já encontrou ali e vai prestar o serviço, Sim. né? Então, assim, eu penso que algumas demandas são fáceis de atender, né? Outras demandas são bem mais complexas. E aí, acaba que um dos pontos negativos é esse. Às vezes você tem uma formação, você faz um investimento bem grande na área, né? Que requer investimento, os testes são bem caros, Uhum. né? E você, além de comprar os testes, você tem que estudar os testes, você tem que saber usar os testes, você tem que treinar os testes, e são vários testes, né? Sim. E você acaba que essa demanda ela vai procurar aquilo que é mais fácil, mais barato, né? Entendi. E aí você acaba que fica defasado por conta disso, porque alguém está oferecendo uma condição mais barata e infelizmente não é bem preparado para isso, né? Como eu falei, isso não é uma regra, tem suas exceções, tá? Sim. Eu acredito que tem pessoas que não fizeram uma especialização, mas a experiência e a supervisão qualificaram muito bem essa pessoa, elas estão Sim, aptas. sim. Mas, de qualquer forma, acaba que eu vejo isso particularmente como um ponto negativo, né? Porque aumentando a oferta de profissionais, e aí levanta-se a questão da concorrência, infelizmente, né? Então, Sim. alguns colegas profissionais acabam oferecendo um serviço muito mais abaixo do que deveria ser, né? Salvo as exceções de que isso acontece comigo também, às vezes eu vejo que a pessoa não tem condições, mas ela está precisando, e eu Uhum. ofereço uma condição mais barata, mas isso não é uma regra, né?
No geral, eu tenho aqui um patamar de valor que a pessoa vai fazer, o que eu ofereço, né? E o outro ponto negativo é que, assim, aí acho que é muito particular de cada profissional, né? Mas às vezes você tem que trabalhar muito, Aham. muito, muito mesmo, em termos de tanto da demanda que você tem como de preparo. E Uhum. aí, dependendo do seu estilo de vida, dependendo da sua rotina, você pode ter alguma dificuldade em lidar com isso, né? Porque requer muito tempo de preparo, de estudo e de trabalho. Ok. E trazendo, já pegando um gancho dessa sua resposta, Wellington, embora assim, um comentário aqui, né? Como é que as coisas vão se encadenciando? Uhum. É, a maior parte da sua atuação é no setor privado, né? E aí a gente vê com essa resposta, com essa sua última resposta, o quanto que é carente no setor público para atender a demanda dessas pessoas que não poderiam pagar por uma avaliação no particular. Exato. O quanto que é carente o setor público de neuropsicólogos, Sim. né, para atender essas pessoas. E eu acredito que isso pode mudar, tá? Por Sim. quê? Porque até pouco tempo, vamos pegar aí, né? Quando eu iniciei em neuropsicologia em 2015, 2016, né? Naquele tempo, muita gente não conhecia, não sabia nem o que era uma avaliação neuropsicológica, né? Tanto que você foi o primeiro da lista do estágio já atrasado, né? Pois é, exatamente, exatamente, né? E assim, isso já depois, né, da minha formação, lá em 2015, 2016. Ah, sim. Imagina antes, nesse período que você me falou, né, que eu me formei em Uhum. 2013. Imagine lá, 2013. E assim, havia algumas clínicas, na verdade, muitas clínicas não tinham para oferecer esse serviço. Hoje em dia já tem mais, né? Sim. Tinha profissionais que não sabia do que tinha, assim, sabia o que era uma avaliação, mas não tinha noção do que poderia se fazer dentro de uma avaliação, Sim. na abrangência e da própria área da neuropsicologia. Só que hoje esse quadro parece que está mudando, né? Porque tem muitas clínicas oferecendo, existe uma demanda crescente, inclusive os próprios planos de saúde que não aderiam, né? Aham. Eles já estão aderindo, Que bom. né? E então assim parece que existe uma tendência ao setor público também começar a abraçar, né, esse profissional e agregar ele à equipe multidisciplinar. Né? Já existe isso, mas eu acho que tem uma tendência a aumentar isso, porque já estão vendo a importância de uma avaliação mais especializada que envolve uma área multidisciplinar, Sim, né? sim. Porque nós temos as avaliações específicas, né? Por exemplo, psicodiagnóstico é uma avaliação exclusiva do psicólogo, né? Isso. Mas ela é uma avaliação mais específica dentro dos âmbitos dos afetos, das emoções, da personalidade da pessoa. E você tem a avaliação fonoaudiológica, você tem a avaliação psicomotora, e assim vai. E a avaliação neuropsicológica é uma avaliação que ela é abrangente, ela é multidisciplinar, né? Uhum. Então, diante disso, existe essa tendência a aumentar também no setor público. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Sim, E aí e fica uma dica, né, para quem
está querendo entrar para a área da neuropsicologia, né? Ficar atento a isso, acompanhar e se preparar para isso. É isso aí, fazemos votos, né, de que isso realmente desenvolva, porque quem ganha é a população, né? Exatamente. Quanto mais acessível ficar para aqueles que têm menos condições de fazer, vai ser melhor, né? E aí você vai ter, no geral, né, evitar alguns problemas. É verdade. E aí, pensando nesse, já que a gente está falando ainda, né, do mercado de trabalho, como costuma ser o contrato de trabalho com o neuropsicólogo? O neuropsicólogo, ele atua, não atua apenas no particular, ele atua também em clínicas, e esses contratos, assim, geralmente é por freelancer, é como prestador de serviço, ou é carteira assinada, CLT, como é que, o que que você nos informa sobre isso? Isso não tem muita diferença, tá? Para outras áreas de atuação, tá? Ele pode ser contratado como CLT, né, carteira assinada, e ter ali, prestar o serviço 40 ou 44 ou 30 horas, ou dependendo, né, do que oferece, Sim, né? Tem essa questão do freelance, é comum um acordo, né? Você presta um serviço aqui, seja por hora ou seja por serviço entregue. Por exemplo, eu faço a avaliação, você me paga um valor X, pode ser acordado isso tranquilamente, né? uhum, Acontece também, né, a divisão de parte, uma porcentagem é da clínica, outra porcentagem é do profissional, isso também pode ser isso, acordado. Então, assim, é uhum. muito parecido com o que acontece com outras áreas também, né, de profissões, não tem muita diferença não. Acho que vai depender muito mais do acordo, né? E no particular é aquilo, você oferece o serviço, cobra o valor, a pessoa ela te paga por aquele valor e você, né, realiza a avaliação e entrega o laudo e ali finaliza o processo de avaliação. Reabilitação, estimulação cognitiva é um pouco parecido com a psicoterapia. Geralmente é semanal ou 2 vezes na semana e a pessoa paga um valor fixo por mês ou um valor por sessões de terapia, né? Pacotes também, como eu havia falado, né? Sim, Então é sim. dessa forma que pode ser trabalhado. Não tem uma regra ou uma forma só vamos pensar assim, de contrato de acordo, né? Pode ser Ok. trabalhado dessas formas. E essa flexibilidade, ela passa também pela jornada de trabalho, horários, também é por meio desse acordo que você está falando? Sim, sim, também por meio desse acordo, né? Hum, Se for CLT, né? Então é natural que a pessoa preste um serviço, né, durante determinada hora e dias na semana hum, constantemente. Mas dependendo do acordo que você vai fazer com o contratante, né, você pode apenas ir quando tem a demanda, tá? Estar uhum, presente quando tem a demanda, o que torna a sua rotina mais flexível, né? sim, Mas também você pode acordar, estar presente no local 1 ou 2 dias na semana. E aí uhum, tudo vai depender do sim. acordo que é feito, né, o contrato que é feito com esse contratante. Não tem rigidez nessa questão aí, não. Ok. Pensando em riscos de segurança, Wellington, na atuação do neuropsicólogo, né? Você veria, essa profissão como, algo que afeta a saúde do profissional, seja por questões ergonômicas, espaço, né? Fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo diante de um equipamento, exposição excessiva, enfim, você consegue detectar assim riscos à saúde do profissional neuropsicólogo? Então, eu enxergo, né, apenas os mínimos, uns riscos mínimos, Uhum, tá? Que é a questão ergonômica mesmo,
que isso aí vale para qualquer pessoa que trabalha sentada durante muito tempo, né? Então, assim, penso eu que quando o neuropsicólogo ele para a parte de correção de dados, planilhamento, edição de relatórios, ele fica um bom tempo sentado. Então, é aquela questão já conhecida, né, de postura, do tipo de cadeira que te é oferecido, né? É sempre Sim, importante ter um mínimo de conforto para a pessoa conseguir trabalhar bem, né? sim, E a questão que acontece, né, acho que como qualquer outra profissão, que é a administração do tempo, né, da sobrecarga de trabalho, que pode ser prejudicial em qualquer área, tá? Fora isso, eu não consigo enxergar, é, assim, algum outro risco. Eu sim. acho também interessante, ao contrário, eu acho um benefício para o neuropsicólogo é que o neuropsicólogo, por ele ter que é, saber lidar com muitas áreas, um pouco pelo menos de cada coisa, acaba Uhum, que ele é estimulado no seu cognitivo. E ele uhum. é obrigado a ser organizado, ele é obrigado, não que eu sou 100% organizado, tá? Não tem nada a ver não, mas ele é obrigado, ela é obrigada a ser organizada, a saber sequenciar tarefas, e isso requer boas habilidades em funções executivas, né? Então, queira ou não, na atuação da profissão, o neuropsicólogo ele acaba sendo estimulado nas suas funções cognitivas de organização, planejamento, e isso conta como reserva cognitiva, né? Que é um conceito de neurociência em que você vai ali armazenando para sua velhice uma boa qualidade cognitiva, tá? Então, eu acho que o risco é apenas na sobrecarga, tá? E nessa questão ergonômica mesmo. Tá? Se tiver algum outro risco, eu até gostaria de conhecer. Entendi, Wellington. Obrigada mais uma vez. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, hoje aqui com o Wellington Arruda, neuropsicólogo, aqui na Mostra de Profissões da Avalie e Realize. Wellington, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, foram momentos preciosos aqui de muito aprendizado, viu? Sucesso na sua carreira. E para a gente terminar, queria te pedir para que você desse aí, que conselhos você daria para algum jovem, algum adolescente, ou mesmo uma pessoa que esteja transicionando de carreira, ou aquela pessoa que está terminando a faculdade de psicologia, ainda não se encontrou em termos de área de atuação, enfim, né, para o nosso público, que conselhos você daria para aquela pessoa que está cogitando a possibilidade de investir na graduação e na especialização em neuropsicologia? E faça as suas considerações finais. Ok, né? Eu também sou grato, né, por estar falando aqui um pouquinho da minha profissão, falando um pouquinho de mim, né? Conselho, primeiramente, aos adolescentes, aos mais novos que ainda estão começando, né, a se preparar ou já estão iniciando na área profissional, eu digo, o que eu vou dizer agora não é, mais uma vez, uma regra, tá? Mas eu diria que não existe trabalho fácil, né? Então eu vejo uma boa parte dos adolescentes dessa nova geração tentando achar alguns meios fáceis de se conseguir profissionalizar, tá? Então o conselho que eu dou: estude, se prepare, busque, use a cabeça, né? Pense bem naquilo que você vai escolher como profissão, né? É importante que a pessoa, né, você que é jovem, está iniciando, que você busque uma pincelada, um pouquinho de cada profissão, né, saber o que que faz, como atua, para você ter na sua mente, na sua visão, um leque de opções e você conseguir fazer uma escolha, né, profissional que não é fácil, tá? Às vezes você requer até uma ajuda profissional para isso, tá? Mas eu digo que não é fácil, tá?
Salvo exceções, não existe trabalho fácil, a gente conquista com muito suor. E aí, eu digo isso também para aqueles que estão se formando em psicologia agora, que estão pensando em atuar na área da neuropsicologia, que vocês também não tenham pressa, né? Eu tenho que escolher agora qual área de atuação que eu vou trabalhar em psicologia, qual vai ser a minha especialidade. Não tenha pressa, porque, por exemplo, inclusive para a área de neuropsicologia, não tenha pressa para você escolher essa área. Eu estou dizendo isso porque requer muito investimento. Requer investimento na tua formação, requer investimento em equipamento, em material para isso. Os materiais são caros. Então, você tomar uma decisão rápida em função, só porque todo mundo está, de repente, os colegas, né, à sua volta estão buscando, porque você está vendo lá um neuropsicólogo, uma neuropsicóloga falando e achou bonito, pensa bem, né? Porque depois, se você vê que não é aquilo, você já fez todo o investimento e você pode ficar muito arrependido em relação a isso, né? E aí ter que fazer o caminho de volta. Que às vezes é necessário fazer o caminho, não tem jeito, né? Mas se puder ser evitado, melhor, tá? Então, eu aconselho você que está terminando a formação de psicologia, né? Experimente, né? Se você tem algum conhecido, algum contato de neuropsicologia, né? Conversa um pouquinho mais com esse profissional, ele pode te dar uma outra percepção diferente da que eu estou passando agora, e com certeza tem, tá? Ver quais são as possibilidades, tenta entender um pouquinho como atua, assista vídeos, né? Busque, para que você decida e, né, de preferência, você vá em frente sem parar, tá bom? Esse aí é o conselho que eu dou. Ok, Wellington, preciosos conselhos, e isso, né, para independente da área que a pessoa esteja buscando, eu acredito que são conselhos de muita prudência. Wellington, como que as pessoas te encontram? Compartilha com a gente aqui como que as pessoas podem te encontrar, se você tem site, rede social. Sim, então, as formas de me encontrar, tá? Eu estou inscrito no Doctoralia, que é um site onde qualquer pessoa pode buscar profissionais, tá? Da área médica, da área da psicologia e áreas afins, né? Então, eu estou lá no Doctoralia, se você colocar Wellington Alves de Arruda, você vai me encontrar. Eu tenho também através de telefone, que é o 21 9984 99656, que inclusive tem o WhatsApp, tá? Você pode me encontrar através desse contato. E também o site. Eu tenho um site que se chama psiconeurorj.com. Você também pode me encontrar lá também, tá? Ok, Esse então. aí é o contato. E Duque de Caxias, tá? No bairro 25 de Agosto, você me acha por lá, tá Tá ok, bom? então, Wellington, mais uma vez, avalie, realize, agradece a sua participação aqui na nossa mostra de profissões. Desejamos um sucesso para você, para a sua carreira, e, e que muitas pessoas que estejam vão nos assistir, né? Que elas possam também estar contribuindo com essa área, com a área que elas escolherem, mas que foi muito valiosa essa sua participação aqui no Avalie e Realize. Sucesso, Wellington. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Porque, de certa forma, vai ajudando muitas pessoas, né, que querem conhecer da área, da profissão, que querem tomar uma decisão. Então, acho que esse contato com o profissional, né, esses dados, essas informações, elas ajudam muito. Eu não tive, né, a oportunidade quando eu estava escolhendo, talvez teria me encurtado alguns caminhos. Mas, de qualquer forma, a gente pensando no hoje, isso é muito importante, tá? Então, boa sorte para vocês, que vocês continuem sempre aprimorando, né, essa área para oferecer para esse público esse tipo de serviço, tá bom? Com Agradeço certeza. e boa sorte para vocês. Muito obrigada, Wellington. Um bom dia para você. Bom dia, tchau, tchau. Tchau.